Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os meus seguidores. Me desculpe por eu ter sumido. Andou acontecendo alguns problemas assim de saúde familiar. Eu tive um problema, né? Não comigo, mas com a filha. Eu fiquei um mês e pouco com ela doente, então eu fiquei sem ação. Eu não tive, tá? Condições de gravar vídeo, mas antes de tudo gostaria de pedir a vocês que dessem aquele meu like, né, que é o joinha, e que vocês compartilhem, gente. Se inscreva no meu canal, que meu canal ainda está muito pouco. Então, hoje, nesta tarde bonita, um pouquinho meio frio, mas está muito bonita. Eu voltei aqui para revê-los, que eu já estou com saudade de vocês. Me desculpe, eu tenho um brilho aqui em cima, aqui é um quadro bonito que eu tenho aqui, ó, que é uma família de leões. Eu sentei aqui debaixo, assim, deixa eu falar um pouquinho com os meus queridos, porque daqui a pouquinho eu já estou indo para o serviço. Então, gente, a gente tem passado aí por muitos feriados, né? Nós passamos pela Semana Santa, tivemos aí muitas percas, tanto faz na família quanto lá fora, que perca tem todos os dias, infelizmente, né? Se nasce um, perdemos dois, três. Então, é difícil. Mas a perca, né, quando Deus chama, não tem ninguém que mude de ideia. Não adianta. Então, você que tem uma saúde boa, mantenha sempre sua saúde. Faça de tudo para que sua saúde fique boa, porque é triste ficar doente e não poder fazer as coisas, não poder comer, porque o problema que eu tive familiar foi esse. E eu passei um problema aqui com a minha filha teve amidalite, que a garganta dela fechou e ela ficou quase um mês sem comer. Só indo para o hospital, voltando para casa, indo para o hospital, voltando para casa, a minha casa parecia uma farmácia, e cada vez quando a gente pensava que ela ia melhorar, voltava de novo. Então, eu tive uns momentos muito difíceis. E eu ainda tenho ainda um pouco, né? Vocês sabem que meu pai tem pouco tempo de morto e eu ainda, a relembrança dele ainda me entristece. Lembrança não, a saudade. Porque a saudade, o meu pai para mim, ele era o meu herói, né? Vocês lembram como que eu falava do meu pai? Meu pai era o meu herói, ele era a minha base. Então, quando ele se foi, eu caí. Estou me levantando aos poucos. Já me levantei, estou indo bem. Eu aceitei a morte do meu pai. O que que aconteceu por eu aceitar a morte do meu pai? Tem uma frase que fala: quando a gente ama, a gente também tem que deixar a pessoa ir. Não é porque a gente ama que a gente quer prender aquela pessoa perto da gente. Então, o que que aconteceu? Como vocês sabem, eu sofri, eu chorei, 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 chorei. Eu pensei que eu já não tinha mais lágrima para chorar. Eu não tinha, assim, eu não tinha animação para conversar com ninguém, porque eu queria meu pai. Eu fiquei igual uma criança querendo meu pai de volta, como se alguém, uma criança quando faz pirraça, quer uma coisa e a mãe vai lá e pega e traz. Eu me senti uma criança querendo meu pai de volta. Então, o que é que aconteceu por eu ter aceitado a morte do meu pai? Tem muitas pessoas que não aceitam, mas eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Meu pai estava em cima de uma cama, magro, muito magrinho,
ele não comia, ele falava que ele não tinha mais fome, nem água ele bebia, ele não tinha sede. E também não conseguia respirar. E ficava assim, agonizando, que isso é agonizar. Então, a gente que estava ali perto dele, a gente fazia de tudo para ver um pouquinho de felicidade no. A gente estava tentando dar, né, mostrar para ele o quanto que ele era importante para nós. Então a gente fica ali mostrando para ele como nós estávamos, mas sendo forte para não mostrar o que a gente estava sentindo, que a gente não podia. Nós não podíamos chorar perto dele. Quando a gente queria chorar, a gente saía lá fora, a gente desabafava e tudo, mas a gente não queria chorar perto dele. Porque se a gente chorasse, com certeza ele choraria também, porque ele viu que já era o fim dele e nós também víamos que era o fim dele. Mas só que é difícil a gente querer perder uma pessoa que ama. Então, eu não entendia isso, que aquela pessoa que estava em cima da cama ali estava sofrendo tanto que ele não estava me fazendo feliz. Eu não estava feliz com ele naquele estado. Ele já estava magrinho demais, né? Eu chego no tempo assim, já usando fralda, os filhos dando banho, os filhos fazendo tudo. Ele não levantava mais da cama, ele nem sequer virava mais na cama. Então, enquanto eu não entendi, eu chorei. Chorei, 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 que eu não posso nem falar chorei para quê, né? Mas chorei muito. Aí um dia eu firmei meu pensamento em Deus e falei assim: foi a melhor coisa que aconteceu meu pai ter ido. Porque aquilo ali não era um teatro. A gente vê uma pessoa na cama agonizando e a gente feliz, né? Aquilo não era teatro, a gente não era plateia e ele não era um ator. Então ele estava sofrendo. Então, quando ele foi, ele, levou, ele deixou aquele sofrimento para trás, né? Deixou aquele sofrimento aqui na Terra e foi viver uma vida onde que não existia dor, não existia nada de ruim. Não existe, né? Porque eu tenho certeza que está com Deus, tá, gente? Então, tem muitas pessoas que pensam, ah, morreu, não vai para o céu. Não sei se vai ou não, porque o destino cabe a Deus. Nosso destino não é nós. Mas eu falo assim, do meu coração. Pelo pai que ele era, do meu coração. Mas não quer dizer que o meu coração está falando uma coisa e Deus está fazendo o mesmo. Eu não sei. Mas eu só sei que ele não está mais aqui sofrendo como ele sofria. Então, quando eu caí em mim, né, que eu fui pensar nisso tudo, que eu pensei, repensei tudo, eu falei assim, não, foi a melhor coisa. Deus levou meu pai na hora certa. Ele viveu 88 anos, lúcido. Vocês lembram todos os vídeos que eu falava dele? Meu pai, ele era um piadista. Tudo para ele, ele falava. A gente falava uma coisa com ele, saía como se fosse uma. Daquilo ali virava piada. E, e a gente só sabia rir o tempo todo perto dele. Ele fazia a gente rir, nós fazíamos ele rir. Então a gente vivia muito feliz. Mas quando chegou o problema de saúde, levou ele rápido, mais ou menos com 2 meses. Ele acabou em pouco tempo. Então era a hora dele ir. Então eu não ia me sentir feliz vendo meu pai daquele jeito, querendo respirar e não conseguia. A gente trazia a comida para ele, ele não comia. E ainda era batido no liquidificador. Olha a situação.
Eu tenho até um vídeo que minha irmã estava dando mamadeira para ele, porque ele não conseguia comer mais. Então tivemos que comprar uma mamadeira para ele. Ele ainda ficava sem jeito, ele ainda fazia piada. Ele falava que ele não era mais neném. Aí nós falávamos que ele era o nosso neném, porque era nós que cuidava dele, né? Dava banho, trocava a fralda, e ainda dava mamadeira para ele. Aí tudo ele ainda fazia piada. Mas não quer dizer que isso tudo a gente poderia manter ele com a gente. Ele precisou ir. Igual o irmão dele, que tem quase 2 meses que foi também. Já estava sofrendo uns 2, quase 3 anos. Meu pai foi rápido. Meu pai tinha uma saúde de ferro. Mas, de repente, a ferrugem chegou, né? O cupim é coisa de madeira. A ferrugem chegou e acabou tirando o nosso pai. O irmão dele já foi essa doença que ela está se alastrando, infelizmente. Ele já está com quase 3 anos. Nós também sofremos pelo irmão dele. Mas é difícil de eu falar uma palavra, mas eu não sei se a pessoa vai achar, vai concordar ou não. Mas foi um descanso. Como é que fala? Eu falei assim, um descanso, como, gente? Merecido. Um descanso merecido. Por quê? Não é que eles estavam velhos, como diz o ditado, que eu tenho conhecidos que têm 100 anos que ainda está de pé. Pessoas bem mais velhas, tanto que a minha madrinha, a irmã do meu pai, é a mais velha. Ela já tem 90 e tantos anos. Bem provável que ela chegue aos 100, possa até que ela passe. Mas meu pai, o irmão dele e a outra irmã não chegaram. Não chegaram a essa idade, de 90 e poucos anos. Era um sonho nós fazer uma festa para eles de 90 anos, mas não chegou. Então eu queria dizer para vocês, é difícil perder uma pessoa que a gente ama. Mas se você vê que aquela pessoa está sofrendo, ao invés de criticar, brigar, como eu fiz, eu brigava comigo mesmo, brigava com ele. E olha que ele nem estava aqui para me ouvir. Brigava até com o Papai do Céu. Por que o Papai do Céu me levou ele e me deixou sozinha? Então, quero deixar aqui no meu vídeo que quando a gente ama, a gente tem que deixar ir. Com muita dor no coração, a gente tem que aceitar. Porque não tem nada pior do que ver uma pessoa agonizando. Então, quando você for pedir a Deus alguma coisa, não peça a Deus dinheiro, não peça status, não peça casa, não peça carro, não peça. O que a gente pede a Deus é saúde, gente. Saúde para a gente ter uma vida boa, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa fazer tudo, os nossos afazeres da nossa casa, o nosso trabalho. O mundo cotidiano, a gente tem muita coisa para fazer. Então, é isso que a gente pede a Deus. E uma outra coisa também que é muito importante: todo mundo visa muito a herança. A herança não está nessas coisas que eu falei. Assim, tem muitas pessoas que brigam com os pais ainda vivos, querendo a herança. E depois que os pais vão, o que os pais construíram durante anos e anos some assim, ó, no vento. Porque eles, rapidinho, aquilo ali vira dinheiro. Mas dinheiro é papel, gente, dinheiro acaba. Porque se dinheiro fosse coisa para a gente guardar, mas não, o dinheiro não tem dono. Meu pai falava isso, o dinheiro não tem dono, porque quando você recebe o dinheiro, você tem que estar sempre passando, você tem uma conta a pagar, você tem uma coisa a fazer, tem outra.
Então o dinheiro não tem dono. O dinheiro não, você recebeu, mas ele não é seu para ficar na sua mão. Se você ficar com o seu dinheiro, como que você vai pagar suas contas? Como você vai comprar suas coisas? Então o dinheiro não é da gente. Então tem muitas pessoas que brigam por isso. Às vezes a pessoa ainda nem morreu, a pessoa já está brigando lá, eu vou ficar com isso, o outro vou ficar com aquilo, o outro vou ficar com aquilo. É assim. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. A herança que meu pai deixou para nós, meu pai não era rico, mas ele tinha uma riqueza. Ele não era rico de dinheiro, gente, mas ele tinha uma riqueza, aquela alegria contagiante, aquele jeito de ser que teve um rapaz que uma vez foi lá em casa e ele falou assim, seu pai, ele é apaixonante. Quem conhece seu pai se apaixona pela primeira vez. E foi uma vez só que ele foi lá, ele já falou isso. A gente se apaixona por ele pela primeira vez, que não parece a idade que tem, pelo modo dele falar. A memória dele é perfeita, ele fala tudo direitinho, ele não perdeu, gente, memória. Até o último momento ele não perdeu a memória, ele sabia quem era quem, porque ele não teve outros problemas, igual problema de esquecimento, né, Parkinson, essas coisas, meu pai não teve isso. Mas não teve como ele ficar na terra, ficar com a gente, fazer nossa companhia, fazer nossa alegria, que ele era um pedaço de mim. Então ele foi. Eu agradeço a Deus por ter levado ele hoje. Mas na época eu não estava agradecendo, não. Na época eu estava brigando porque ele levou ele de mim. Que eu fiquei igual uma criança fazendo pirraça querendo meu pai. Porque eu tenho um problema de saúde, então juntou o problema de saúde com a lembrança, a saudade e querendo a presença dele. Mas passou. Eu aceitei a morte do meu pai. Hoje eu consigo falar dele. Eu tenho uma foto dele lá no meu quarto, um quadro, ele sorrindo. Eu guardei aqui comigo que eu pedi ele, de brincadeira em vida ele me deu, que é o CD e o DVD que nós gravávamos para ele, quando não existia. Quem tivesse YouTube, essas coisas, nós não tinha muita coisa, aí a gente gravava muito CD, DVD e pendrive para ele. Então ele foi e me deu essas coisas. De brincadeira ele falou, não, minha filha, você pode levar tudo para você. Aí quando ele partiu, eu peguei, fica aqui na minha sala. Eu falo, aqui na minha casa pode entrar 1000 crianças, mas não bota a mão nas coisas, que é a lembrança do meu pai. Então, é muito difícil a gente deixar a pessoa ir, mas é muito importante saber que a pessoa não vai sofrer mais, tá bom? Então, gente, por aqui eu vou ficando, que eu tenho que ir para o meu trabalho, já está na minha hora. Eu gostaria de agradecer a vocês que me acompanham aqui no meu canal, que vocês me dão o meu joinha. Eu gostaria que vocês se inscrevessem e compartilhassem meu vídeo, para que as pessoas assistam e vejam os conteúdos do meu vídeo, que eu falo aqui não tem besteira, palavrões, não tem fofoca, é uma coisa muito importante, tá bom? Pode até mostrar para suas crianças, porque não tem nada obsceno, não tem nada, palavras que não possa ouvir. Eu gostaria de agradecer, mandar o meu beijo para vocês. E até amanhã, gente, se Deus quiser.